Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Chimarrão Informação com José Henrique Piva. Eu sou o Nilo de Sá, coordenador comercial da Grosseria Speak e tenho muita satisfação em estar com vocês aqui hoje. Piva, nós estamos num momento no mercado brasileiro e mundial de alto custo de grãos. É um momento bastante desafiador. E aí, quando a gente pensa sobretudo na terminação, né, os animais, os leitões que foram produzidos numa UPL consumindo aí 32, 33 quilos, digo, consumindo indiretamente, né, quantidade de ração que a gente gasta com as fêmeas para produzir um leitão, vamos dizer ali nos 32 quilos seria um número razoável hoje. Só que esses animais vão consumir na terminação 250, 280 quilos, a depender aí do peso de abate. Quais são os pontos, ou como a genética, melhor ainda, como a genética pode contribuir, né, para que esse animal desempenhe bem na terminação e que naturalmente aí tem um custo mais baixo para suportar esse momento? Bom, Nilo, a eficiência no cevado vem de uma combinação de fatores e a genética tem um papel nisso. O que se espera em termos normais para quem faz reposição normal, tanto de macho como de fêmeas, que a cada ano a gente gaste entre 3 a 4 quilos, entre 3 e 5 quilos de ração a menos por cevado para fazer a mesma quantidade de quilos. Okay. Isso é por eficiência de sítio 1, de sítio 2 e sítio 3. Okay. É lógico que os ganhos são muito maiores na parte de engorda. Tá? E é lógico que esses 3 ou 5 quilos dependem muito também do peso de venda. Tá? Então, isso é por aspectos basicamente genéticos. Tá? E como que é feito, como que esses ganhos vêm? É pela seleção genética, tá? Okay. Que são utilizadas muitas diferentes ferramentas. Tá? Aí, ou seja, dentro disso também, isso é um melhoramento que a gente diz anual. Tá? O potencial de melhoramento genético anual. Tá? O outro ponto é a parte do índice dos machos. E aí, índice tanto vale para o índice do macho, tá? Que está produzindo sêmen para inseminar as fêmeas, e como também o índice da granja multiplicadora, que vai produzir. O índice da multiplicadora não é simplesmente para produzir leitões. O índice da multiplicadora também ele impacta na conversão e no ganho de peso e na qualidade da carcaça dos animais, tanto também da linha fêmea. Perfeito. Tá? Então, tanto a linha macho como a linha fêmea, tá? Eles contribuem na conversão, no ganho e na quantidade de quilos produzidos. Tá? Um ponto muito importante que a gente tem que entender também, que conversão e ganho de peso não é feito simplesmente com genética. Tá? Hoje em dia a gente já vê muitas granjas se preocupando em ambiência. Tá? A gente sabe que ambientes muito frios, o animal ele tem que consumir energia para se aquecer, tá? Para se manter a temperatura. Ambiente muito quente, o animal come menos. Tá? Então tem um impacto, tem uma zona termoneutral que dependendo da idade do animal, dependendo do peso do animal, ela se ajusta, ou seja, o animal não vai gastar energia tanto se for a mais temperatura muito elevada como temperatura muito baixa. Tá? Okay. A outro ponto muito importante também é a parte de qualidade de coxo. Tá? Eu acho que o Brasil melhorou muito, tá? Na parte de qualidade de coxo. Está saindo de um coxo que era muito difícil de ser manejado, tá? Para um coxo de muito melhor qualidade. Hoje já existem, o Brasil está se tornando, em termos principalmente de equipamentos, não digo num nível que tem aí fora, mas que está melhorando. Tá? Okay. Então a parte de equipamento. E a outra parte é tudo aquilo que entra na composição de ração e a parte de sanidade. A gente sabe que sanidade também tem um comportamento, tem um efeito sobre a parte de ganho de peso, de eficiência. Tá? Então, a genética é uma coisa contínua e pequena,
Não vamos pensar que genética são coisas assim monstruosas, que vão melhorar. Se eu fizer isso, fazer aquilo, vão melhorar tanto. Anualmente, Anualmente, não é mas ao longo de 10 anos, claro, tem o efeito cumulativo é muito importante. Muito importante. Então, se a gente for analisar, você falou que a sua experiência na suinocultura é mais de 20 anos. Se for pensar que cada ano tem uma redução de 3 quilos de ração para produzir a mesma quantidade de quilos, durante esses 20 anos a gente está falando que tem uma redução de 60 quilos. Perfeito. Pela genética para produzir um cevado de 125 quilos. Então, se a gente tivesse ficado parado, se ninguém tivesse feito nada, ou seja, vou seguir o dia a dia sem trazer genética, simplesmente inseminando aquilo que tem na granja. Tá? A gente teria essa situação. Tá? Então, né, como você colocou, é muito importante a gente pensar então o animal, que ele é composto por 50% dos genes do pai e 50% dos genes da mãe. Então nós não podemos desconsiderar, né, ou achar que é pouco impactante o efeito materno sobre também o desempenho de crescimento e terminação dos animais. Né? Não olhar para a fêmea pensando unicamente no número de leitões mamados. Né? E naturalmente o efeito macho é muito importante no desempenho dos animais. E aí eu te pergunto então, se a gente analisa o cenário hoje, no mercado brasileiro ou mesmo no mercado americano, faz um comparativo com 5, 10 anos atrás, com o custo de grãos, principalmente milho, muito mais baixo, a gente pode dizer que o efeito do macho hoje ele é muito mais impactante do que ele foi no passado, no mercado brasileiro e no mercado americano, que eu gostaria que você explorasse também. Historicamente, o mercado americano dava menos importância à conversão alimentar do que no Brasil. E como é hoje isso? O efeito do macho e essa preocupação com conversão alimentar, com busca por machos mais eficientes no mercado brasileiro e americano. Nilo, a metade dos genes vem do macho e a metade dos genes vem da fêmea, que formam um cevado. Só que é lógico que um macho comercial, ele impacta sobre muito mais filhos. Okay. Tá? Então, o macho comercial hoje, na vida dele, ele vai deixar de 8 a 10 mil filhos. Tá? Um macho que tem uma vida reprodutiva normal. Tá? Okay. Uma fêmea, ela vai ter repercutir aí em 60 filhos. Tá? Então, o impacto, embora metade dos genes venha da fêmea, metade dos genes venha do macho, tá? E que vai dar, naquele indivíduo, metade é fêmea da mãe e metade do pai. Tá? Só que o macho, ele tem muito mais filhos na produção. Por isso que dá aquela sensação que o macho tem um impacto muito maior. Ele tem impacto maior porque ele produz muito mais filhos do que uma fêmea. Tá? Mas, em termos genéticos sobre aquele indivíduo, metade dos genes vem do pai, metade dos genes vem da mãe. Tá? Dentro da sua pergunta assim, do que tem sido feito, da conversão nos Estados Unidos, os Estados Unidos está vivendo a segunda grande, dos últimos 10 anos, segunda era, digamos, período de preços de $6, acima de $6 por bushel. Tá? Que até pouco tempo atrás era $2, $2,40, $2,50. Tá? Em 2014, o preço chegou a passou dos 7 e agora esse ano também passou dos 7. Tá? Hoje caiu um pouco. Tá? A previsão da safra americana até agora, apesar de ter chuva menos do que seria o ideal, do que se gostaria, do que é o normal, que pode ter um pequeno impacto, mas ainda as previsões são para uma safra recorde, tanto de milho como de soja. Tá? Mas isso não vai dizer o seguinte, vamos piorar a conversão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, o foco continua bastante dirigido para ganho de peso e conversão. Tá? Não somente conversão, mas ganho de peso junto com ganho de peso. Tá? O que a genética tem feito para melhorar tudo isso? Lógico, o macho hoje ele impacta muito mais fêmeas, muito mais leitões. Hoje o macho, é comum ter um macho para 200, 250 fêmeas, dependendo do processo que é usado de inseminação, dependendo de quantas doses, dependendo das condições de ambiência da central, dependendo da tecnologia que tem na central, o macho ele pode produzir
mais doses. Não é que ele produza mais sêmen, mas o aproveitamento dele aproveitamento é mais é muito mais eficiente. Tá? Okay. Por isso que cada vez mais está se deixando aquelas pequenas centrais e está se fazendo centrais maiores que dá para colocar tudo que é tecnologia, equipamentos, para poder diminuir aquela margem de segurança que a gente sempre teve que trabalhar. Tá? E isso também, né, Piva, permite a utilização de machos de alto valor genético, de índice genético mais alto, uma vez que você tem um aproveitamento mais eficiente, você dilui o custo da utilização de um macho de valor mais alto, já que você consegue produzir mais leitões, né, ao longo da vida produtiva desse macho, correto? Sim, perfeitamente. Então, voltando àquela sua pergunta, hoje o macho, ele produz mais leitões do que há 10 anos atrás. Tá? Então, quanto 1 ponto, 2 pontos, 5 pontos de índice a mais, esse macho pode até custar mais, ou esse sêmen até pode custar mais, só que pelo fato de ele produzir muito mais filhos, esse custo vai se diluindo cada vez mais. Tá? Então, cada vez se justifica mais a seleção e o uso de machos de maior índice genético. Tá? E além disso, desculpa te cortar, perdão. E além disso, né, Piva, um ganho, por exemplo, de 30 gramas de conversão alimentar hoje tem um peso econômico muito maior do que alguns anos atrás, porque naturalmente o custo da ração está muito alto, né? Então, o efeito realmente nesse momento é bastante impactante, né? É muito mais do que na média, sem dúvida. Okay. Tá? Agora, em qualquer momento, a conversão, o ganho de peso, a produtividade são sempre importantes. Claro. Principalmente quando a gente não vai gastar mais, ou se gastar mais, gasta X para ganhar X mais Y. Okay. Ninguém quer investir X para ganhar X. Tá? Normalmente, quando a gente gasta X, a gente quer ganhar X mais Y, ou X mais 1, ou alguma coisa, X mais 2, ou alguma coisa assim. Okay. Tá. E Piva, a gente está falando tanto aqui de genética, de tecnologia. Há algumas tecnologias também que são aplicadas já há algum tempo no melhoramento genético de suínos, especificamente na PIC, que trazem ou aceleram esse processo de melhoramento dos animais. Por exemplo, engenharia genômica, né, nós sabemos que há também animais hoje já resistentes a PIRS, né, ou imunes a PIRS. Então, você poderia explorar um pouco isso, por favor, essas tecnologias que têm sido aplicadas e se de fato isso é perceptível a nível de campo, essa melhoria, seja em conversão, seja em GPD, seja em robustez? Uhum. A robustez é visível, tá? E há muitos anos que está sendo feita seleção em termos de robustez. E robustez não significa que o animal não vai morrer, ou seja, se a gente deixar um animal não der as condições para ele, você tem o risco dele morrer. Se uma porca ficar 4, 5 dias sem comer, ela pode desenvolver úlcera e ela pode morrer. Não vamos falar que a PIC está trabalhando em robustez para produzir um animal que não precisa mais de nenhuma atenção. A robustez, ela tem objetivo e ela melhora pequenas quantidades, mas ela é contínua. Tá? É a mesma coisa que se a gente for analisar a parte de frango. Tá? Na linha de frango, no passado, moria muito mais frango do que hoje em dia. Tá? Okay. Suínos está caminhando para a mesma linha, apesar de que a percepção é do que esteja até morrendo mais. Mas tem novas doenças que não tinha no passado. Hoje tem, por exemplo, há muitos anos não tinha circovírus. Circovírus talvez seja uma das doenças que mais mata suínos ainda no Brasil, apesar das vacinas e tudo. Claro, sempre tem algum problema. Tem o problema de úlcera, tem os problemas que a gente sabe que fazem parte. Nos Estados Unidos tem problema de PIRS, tem problema de PET, que não existia na década de 80. Tá? Okay. E tudo isso aí são novos desafios que entraram na produção de suíno, mas mesmo assim a gente não está deixando de melhorar a parte de robustez. Tá? Na parte de PIRS, apesar de não ter um impacto direto para o mercado do Brasil, no dia de hoje, tá? A gente nunca sabe como é o dia de amanhã, tomara que nunca seja necessário, tá? Mas nós conversamos, a gente sempre conversa que PIRS para os Estados Unidos custa entre 6 e 7 dólares por suíno produzido, não é por suíno que tem PIRS, okay. Para todos os suínos. Sistema. Tá? Então, você imagina se isso pode ser em muitas ocasiões, quase mais da metade da margem anual de produção de suínos. Okay. Tá?
que é consumido pela doença de Pierce. Tá? Ok. Se tiver um animal resistente, ou seja, que vai ter um animal resistente e os produtores que forem utilizar, eles vão ter, vai ter um custo na parte de, talvez, de genética e assim por diante, porque tem um custo para produzir esse animal a mais, mas vai ser um animal que ele vai ter tirado a dor de cabeça do problema de Pierce. E se fazer essa, já que você mesmo comentou que quando você investe, você espera um retorno, se a gente fazer um comparativo com esse custo estimado aí de 6 a 7 dólares por animal devido a Pierce, se a gente trazer para a realidade brasileira, esse gasto é maior do que o gasto genético para se produzir um cevado. É muito maior, ou seja, esse gasto é muito maior do que no gasto genético dos Estados Unidos, no México, no Brasil, na Argentina, onde for. Bastante interessante essa informação. Okay. Muito bem. E Piva, e por fim, eventualmente alguma recomendação ou alguma orientação que você poderia repassar aos nossos produtores de alguma, eventualmente, estratégia que ele possa ser trabalhada para suportar esse momento, então, de altos custos. A gente sempre fala muito, tem que enxergar a cadeia como um todo. Na produção de leitões você tem que ser eficiente, produzir uma grande quantidade de leitões, mas de bom peso, de boa qualidade, que te permita, eventualmente, um menor gasto na creche. Esse animal tem que ter informação genética boa para desempenhar bem na terminação. Na terminação nós temos um grande custo de rações, como a gente comentou. Então, que orientações macro você poderia compartilhar com os nossos produtores para passar desse momento aí de dificuldade? Nilo, eu acho que esse aqui não é o primeiro e não será o último período de dificuldade. Não quero ser negativista ou coisa desse tipo, mas ou seja, o histórico nos mostra isso. Isso faz parte do negócio. Tá? Eu acho que o que é importante numa situação dessa é saber aonde que a gente está e ter benchmarking, saber o que é o potencial. Tá? Se eu estou muito diferente do que é o potencial, principalmente conversar com fornecedores de genética, com fornecedores de nutrição, saber por que o fornecedor de medicamentos, por que existe estou tão diferente, aonde que estão as oportunidades. Mas hoje em dia eu acho que saber qual que é o potencial e trabalhar em cima disso é muito, muito importante. Tá? Nem todas as granjas são iguais, nem todo mundo vai ter os mesmos dados, mas é saber aonde que existem oportunidades, tá? Identificar as oportunidades e o que a gente pode fazer. Muitas vezes, quando tem uma oportunidade, a gente tem que investir para conseguir essa. Mas hoje, talvez, a questão seja muito mais de sobrevivência, tá? Como é que eu posso passar esse período? Okay. Agora, como todo negócio, né, Nilo? Os investimentos são necessários, as coisas vão evoluindo. Tá? Eu acho que tem muitas oportunidades no Brasil na parte de ambiência. Tá? Faz poucos dias, alguém me perguntou se eu pudesse ter alguma coisa do Brasil nos Estados Unidos e se eu pudesse ter alguma coisa dos Estados Unidos no Brasil. Tá? O que eu colocaria número 1? Eu falei, a parte da disponibilidade de gente para trabalhar nas granjas. Gostaria muito de ter a quantidade de pessoas que têm interesse em trabalhar nas granjas que tem no Brasil, está lá nos Estados Unidos. Okay. E se for dos Estados Unidos para o Brasil, seria a qualidade dos equipamentos. Okay. O nível, a capacidade e tudo isso, eu acho que não existe grande diferença. Agora, a disponibilidade de gente nos Estados Unidos para trabalhar na sinocultura, no Canadá, é muito limitada. É muito limitada. E eu acho que a grande oportunidade para o Brasil é a parte de ambiência, de equipamentos. Tá? Perfeito. Eu acho que, por exemplo, a nível de Brasil, por exemplo, quando que a suinocultura está deixando margens boas, é importante crescer, se estruturar, criar estrutura de armazéns, o que for. Trabalhar na eficiência para se preparar para o próximo desafio. Por exemplo, eu acredito que hoje em dia a gente fala uma diferença de um coxo, por exemplo, que pode economizar de 1 a 2%. 1% já é bastante. Tá? Porque se a gente falar que um suíno, você colocou um número aí de 250, 280 quilos de ração na fase de engorda, creche engorda,
Tá? Se a gente conseguir um coxo que te dá 1% mais de eficiência, parece ser pouco, tá? Mas ele no final de um coxo que passa aí um número X de animais por um coxo desse, que passa aí 80, 90 toneladas de ração por ano, tá? Isso tem um impacto muito grande, tá? Principalmente quando é um coxo que a gente fala hoje em dia de coxo que te duram 20 anos, tá? Okay. Ou 25, ou 30 anos até. Tá? Perfeito. Muito diferente daquele equipamento que você vai colocar e que em 2, 3 anos você tem que trocar ele. Ou melhorar em eficiência, por exemplo, para diminuir a mão de obra. Eu sei que talvez muitas vezes a gente diz assim, não, a mão de obra no Brasil ainda é barata. Sim, ela é, se for comparada com aí fora, tá? Com alguns outros países. Mas mesmo assim... É cada vez mais escassa. Isso, mais cara e mais escassa. Ela faz parte dos 3, 4 fatores importantes no custo de produção. Tá? Okay. E não é fazer o pessoal exigir mais, o pessoal trabalhar mais ou coisa desse tipo. É como vou fazer para o trabalho render mais. Perfeito. Muito bom, Piva. Finalizamos aqui mais um episódio de Chimarrão e Informação com Piva. Espero que vocês tenham gostado das informações. Grande abraço.